Hoje eu vou te mostrar como fazer em casa uma máquina de choques e o mais legal, essa máquina não vai na tomada e nem precisa de bateria. Você não vai precisar de nada mirabolante para fazer essa máquina de choques. A primeira coisa é um potinho que tem uma tampa isolante, ou seja, uma tampa feita de algum material que não conduza a eletricidade. Provavelmente você vai achar alguma coisa de plástico. Eu vou usar aqui um potinho de maionese, você pode usar também um potinho de requeijão ou qualquer coisa parecida. Você vai precisar também de um pedacinho de um material que conduz a eletricidade, eu vou usar aqui um pedacinho de arame. Se você não tiver um pedaço de arame, pode ser um pedaço de prego. O ideal é que isso aqui fosse de cobre, mas eu não achei nada de cobre rígido assim. Você vai precisar também de 2 pedacinhos de fio, uma bolinha de ping-pong. Se você não tiver bolinha de ping-pong, você pode tirar uma dessas daqueles desodorante Rolon. E se você não conseguir, mesmo assim, dá para pular essa parte e fazer a bolinha de papel alumínio, porque o próximo ingrediente é um pouquinho de papel alumínio. Para começar, eu vou cortar aqui uma tira de papel alumínio e essa tira ela tem que ser 2 dedos mais ou menos menor do que a altura do pote. Agora eu vou pegar essa tira e revestir a parte interna do pote com essa tira de papel alumínio. E para arrematar, eu vou colocar um pedacinho de fita adesiva. Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que do lado de fora do potinho. Vou cortar uma tira de papel alumínio da mesma largura da outra tira, passar em volta e depois colar com a fita adesiva. Próxima etapa, eu vou fazer uma espécie de um pirulito metálico usando a bolinha de ping-pong e o meu pedaço de arame. Para isso eu vou furar a bolinha usando um prego mais ou menos do mesmo diâmetro do arame, vou encaixar o arame, aí eu vou revestir a bolinha com papel alumínio, mas eu tenho que ter certeza que o papel alumínio está pegando bem no arame, o papel alumínio tem que encostar no arame. E a última etapa é furar a tampa e encaixar essa espécie desse pirulito em cima da tampa. Para terminar a máquina, eu preciso fazer as ligações com os fios. A primeira ligação vai unir a perninha aqui do pirulito metálico na parte de dentro do potinho, nesse alumínio que fica aqui dentro do potinho. E o segundo fio, eu vou usar só a pontinha dele, que vai ser colada aqui nesse alumínio que fica na parte de fora do pote. Percebi que a bolinha aqui ficou meio bamba, meio molenga, porque eu acho que eu fiz o furo muito largo, então eu vou usar um pouquinho de cola quente para deixar esse negócio mais firme. E por incrível que pareça, essa máquina de choque está pronta. É óbvio que se eu encostar aqui, nem aqui, eu não vou tomar choque nenhum, porque ela não está carregada ainda. E como que a gente vai carregar isso aqui se eu falei que a gente não vai precisar nem de energia elétrica da tomada e nem de bateria? A gente vai carregar isso aqui gerando eletricidade estática. Bom, o método mais clássico de gerar eletricidade estática é usando uma bexiga, um balão de aniversário. Primeiro você enche o balão e depois você esfrega bastante o balão no seu cabelo, lembrando que o seu cabelo tem que estar bem limpinho, cheiroso e sedoso, como está o meu cabelo agora. E depois você passa a bexiga em cima dessa bolinha metálica aqui, exatamente no mesmo ponto em que você esfregou no seu cabelo. E é importante lembrar que você tem que segurar nessa parte de baixo, segurar nesse papel alumínio aqui embaixo do potinho. Pelo que eu tô percebendo aqui, essa máquina de choque não tá carregando direito, provavelmente é porque meu cabelo não tava tão macio, seco, cheiroso e sedoso como eu falei. Então eu vou ter que pedir ajuda para Mary. Obrigado, Mary. Bom, pode não parecer, mas a maquininha de choque está carregada. Vamos apagar as luzes e encostar o fiozinho que está aqui embaixo na bolinha de cima para você ver essa energia elétrica. Outro jeito bem fácil de gerar energia estática para carregar esse equipamento é usando um cano de PVC e um papel toalha. É só você esfregar o cano de PVC no papel toalha que o cano de PVC também vai se carregando e aí você passa o cano em cima desse negócio e vai passando as cargas aqui para a bolinha. Vamos ver se vai sair alguma faísca. Lembrando que tanto na bexiga quanto no cano de PVC você vai ter que fazer isso várias vezes, porque quanto mais você fizer isso aqui, mais vai carregar o nosso equipamento. Eu consigo até ouvir os estralinhos da energia passando. Vamos testar.
E ainda tem um outro jeito caseiro, muito fácil de você carregar isso aqui, que é passar essa bolinha numa TV de tubo ou num monitor CRT. E para carregar é só você ligar e desligar o monitor várias vezes e ir passando a bolinha aqui na tela. E agora que a gente já sabe vários jeitos de carregar isso aqui em casa, tá na hora da parte legal, que é testar esse negócio com os nossos amigos. Como você já deve ter imaginado, para levar um choque nisso aqui, é só eu usar o meu corpo em vez de usar o fiozinho. Ou seja, com uma mão eu seguro no alumínio que está aqui na parte de fora e com o outro dedo eu coloco aqui na bolinha. Vamos ver se isso aqui dá choque mesmo. Seguinte, Matheus, você bota uma mão embaixo. Vai ser Embaixo. Cara forte. Uma mão embaixo Aqui? E outra em cima. Aqui. É. Ô, mó choque, cara. Falei, velho. Meu. Você segura com uma mão aqui embaixo e com uma mão na bolinha. Uma em cada, é isso? É. Legal. Dá um choquinho, hein? Ah, bem pequenininho. Não é nem beliscão, assim, dá pra eletrizar um pouco mais. Ah, agora foi bem mais. E eu sei que tem bastante gente que vai me perguntar se isso aqui não é perigoso, isso aqui não pode dar um choque muito forte e machucar alguém. Bom, com os métodos que eu mostrei até agora para carregar isso aqui, não, porque você não vai conseguir carregar isso aqui com muita força, esfregando bexiga no cabelo, nem no PVC e nem na TV de tubo. Mas isso aqui tem uma capacidade muito grande de armazenar energia e o rainho aqui pode ficar bem forte se a gente usar uma máquina profissional geradora de energia estática, um gerador de Van de Graaff. Atenção, crianças, não façam isso em casa. Mas quem que vai ter um negócio desse em casa, Iberê? Claro que depois de ver esse monte de faísca, você vai querer entender como esse negócio funciona. Bom, o nome desse experimento aqui é um experimento clássico que se chama jarra de Leyden ou garrafa de Leyden. E ele funciona como se fosse um capacitor. Capacitor é um componente eletrônico que é capaz de guardar cargas elétricas. E para entender direitinho como as cargas se movem dentro desse capacitor, como é que ele dá choque, vamos lá para um desenho. Quando a gente esfregou essa bexiga na minha cabeça, ou na cabeça da Mari, ela ficou cheia de elétrons sobrando, ela roubou elétrons do cabelo. Os elétrons, eu desenhei aqui, são essas cargas negativas. Então ela ficou com um excesso de elétrons, excesso de cargas negativas. E aqui está o nosso equipamento. Aqui está a bolinha de ping-pong com papel alumínio amassado, que está ligado aqui nesse pedaço de arame, que é de ferro, depois um pedacinho de cobre e depois o alumínio que está na parte de dentro. Aqui está o alumínio da parte de fora, aqui a tampa e aqui o plástico do pote. Aqui também está o alumínio da parte de fora, mas aqui eu desenhei as cargas desse alumínio. Aqui tem uma carga positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Para cada positiva tem uma negativa. Isso significa que as cargas nesse alumínio estão em equilíbrio. Claro que todas as cargas do equipamento inteiro estão em equilíbrio, mas eu só desenhei aqui porque só essa parte é que é importante para a gente entender a explicação. Então eu vou chegar com a bexiga bem pertinho aqui. Quando eu encosto a bexiga aqui na bolinha de alumínio, essas cargas negativas vão se transferir para cá. Parte das cargas vai se transferir aqui para a minha máquina. E pronto. E como tudo que está aqui é condutor de energia elétrica, essas cargas vão se distribuir aqui. Bom, desse lado, o que vai acontecer aqui entre essas duas partes que são formadas por alumínio e no meio tem um material isolante, que é o plástico? Essas cargas negativas que estão aqui pro lado de dentro vão querer expulsar as cargas negativas que estão do lado de fora, porque não sei se você lembra, cargas idênticas se repelem e cargas opostas se atraem, opostos se atraem. Então o negativo vai querer expulsar o negativo que está desse lado. E como que ele vai conseguir expulsar? Ele vai conseguir expulsar porque a gente vai botar a mão aqui. E aí essas cargas negativas vão fugir pela minha mão, elas vão escoar aqui pela minha mão e vão embora. E vai chegar uma hora então que a gente vai ter
do lado de fora um monte de carga positiva e do lado de dentro um monte de carga negativa. E é claro que essa carga negativa tá louca para passar pro lado de fora para encontrar com essa positiva, mas ela não vai conseguir porque essa parte azul aqui, que é o pote de plástico, não vai deixar. Lembrando que a tampa também é isolante, a tampa também não vai deixar fluírem as cargas elétricas. Mas vai chegar um momento em que eu vou pegar um fiozinho de cobre e vou ligar aqui. E o fio de cobre consegue transmitir, consegue transportar a eletricidade. E quando eu chegar com o fio bem pertinho aqui da bola, vai ter um espacinho bem pequenininho aqui, essas cargas já vão conseguir passar pelo ar. Então elas vêm correndo para cá e no momento em que elas derem esse pulinho para cá, você vai ver uma faísca, uma descarga elétrica. E é claro que você deve ter percebido que se no lugar do fio eu colocar o meu corpo, servindo como se fosse fio, para deixar as cargas negativas correrem para o lado das positivas, eu vou tomar um choque. Mas experimentos eletrizantes como esse aqui, você aprende a fazer no Manual do Mundo. Se você ficou curioso para saber como seria tomar um choque desse negócio aqui, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo do vídeo. Uma coisa muito importante é que se você for fazer isso, vai dar muito mais certo se o dia estiver bem seco. Aqui no estado de São Paulo, no Sudeste, é no inverno que essas coisas dão mais certo, porque não chove. Se bem que não está chovendo muito no verão também. Mas no inverno o tempo está bem sequinho e aí a energia não fica se dissipando pelo ar como acontece quando está chovendo. Eu vou deixar aqui embaixo a sugestão de 2 vídeos que também usam eletricidade estática. Desse lado aqui, como acender uma lâmpada sem usar uma tomada, sem usar a rede elétrica. E do outro lado, como fazer objetos levitarem usando energia estática.